Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Fortran. Hoje a gente vai fazer um exercício, sobre bloco if. Antes de começar, eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like no vídeo. Também aqui na descrição tem um link com o nosso Apoia-se e você pode ser nosso apoiador por apenas R$5 por mês. O que a gente vai fazer hoje é um exercício utilizando a fórmula de Bhaskara. A gente vai criar um programa para solucionar equações do segundo grau. A gente sabe lá do nosso ensino médio que eu posso ter três tipos de discriminante para a minha fórmula de Bhaskara. Delta pode ser maior do que zero, ou seja, a minha equação vai ter duas soluções. Delta igual a zero, ela vai ter apenas uma solução. E delta menor do que zero, a minha equação não vai admitir solução real. Ok? Então o que a gente vai fazer é um bloco if, else, de modo a tratar esses três tipos de possibilidades dentro do nosso programa. Então vamos começar. Vou abrir aqui o editor de textos VI, arquivo exemplo.f90. Vou melhorar o nome, vou colocar segundo grau.f90. Ok? Aí aqui a gente coloca o nosso program, segundo grau, implicit none. Só sair aqui rapidinho, voltar, para atualizar o editor de textos, no final end program. Ok? Então como é que a gente vai começar aqui o nosso programa? Primeiramente, a equação do segundo grau ela é definida na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a equação do segundo grau. Então a gente vai precisar dos coeficientes a, b e c para poder utilizar aqui no nosso programa. Então vamos solicitar esses coeficientes ao usuário com o comando write. A gente pode colocar inserir coeficientes a, b, c. Ok? E aqui abaixo a gente põe o comando read para ler os nossos coeficientes. A gente vai ler esses coeficientes separados por espaço, a, b e c. Ok? Aqui acima a gente precisa declarar esses nossos coeficientes como variáveis do tipo real. Então vamos colocar aqui a, vírgula b, vírgula c. Então declaramos os nossos coeficientes e eles estão sendo lidos aqui no nosso programa. E agora vem nossa primeira etapa da solução. Lá do nosso ensino médio, a gente lembra que para solucionar uma equação do segundo grau, a gente primeiro calcula o delta. Esse delta ele vai ser igual a b ao quadrado, que é esse coeficiente aqui, coeficiente b. b vezes b, que equivale a b ao quadrado, menos 4 vezes coeficiente a vezes coeficiente c. Então, meu delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Ok? E que dependendo deste valor do meu discriminante delta, eu vou ter três tipos de possibilidades aqui no meu programa para solucionar essa equação de segundo grau. A primeira é que ela vai ter duas soluções. A segunda ela vai ter apenas uma solução. E a terceira é que essa equação não vai admitir solução real. Tudo isso vai depender desse meu discriminante delta. A primeira possibilidade é que delta é positivo e maior do que zero. Então vou colocar aqui if meu delta maior que zero, ok? Then, e aqui eu vou colocar primeiramente somente um comentário, duas soluções. O próximo passo é se delta for igual a zero. Então eu coloco else if avalio se delta é igual a zero. Ok? Então, o delta vai ter apenas uma solução. E por último, eu coloco else. Percebam o seguinte, eu não preciso testar essa terceira condição, porque se delta não é nem maior do que zero, nem igual a zero,
ele só pode ser menor do que zero, ou seja, negativo. Então aqui else, e eu fecho com end if. E aqui eu vou colocar não tem solução real. Ok? Não tem solução real. Agora sim, que eu entendi como é que funciona o algoritmo, né, a minha estratégia de solução, eu posso ir preenchendo aqui o meu bloco if. Aqui dentro não tem solução real. Eu vou colocar a indentação. E aí o que a gente vai fazer é escrever isso para o usuário. Vai colocar delta menor do que zero, né? A equação delta menor do que zero. A equação não tem solução real. Ok? E aí eu posso sair aqui com stop 1. Ou seja, ocorreu um erro, né? Delta menor do que zero e a equação não tem solução real. Eu aviso isso para o usuário e saio. Se delta for maior do que zero, já colocando aqui a indentação, né, eu tenho uma solução. Então o que eu vou fazer é utilizar a minha fórmula de Bhaskara para resolver esse caso, né, que delta é igual a zero e eu só tenho uma solução. Essa solução ela vai ser o meu x igual, né, a x', né, x' igual a x2', né, ele vai ser, eu vou colocar aqui como x1. Então x1 é a primeira solução. Como só tem uma solução, basta escrever essa solução na tela. Ok? Vai ser igual a menos b sobre 2a. Como eu quero que o 2a esteja no denominador, eu cerco esse 2a com parênteses. Ok? Então fica menos b sobre 2a. Essa é uma solução. No caso de duas soluções, eu vou colocar aqui que o meu x1 vai ser igual a menos b mais a raiz de delta, SQRT, de delta, né, sobre 2a. Como tudo isso aqui está sendo dividido por 2a, eu também vou cercar isso aqui com parênteses. Então, menos b mais a raiz de delta, então coloco o delta aqui dentro, sobre 2a. E aí eu copio essa linha. Aqui abaixo eu coloco x2 igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então está aqui, eu tenho as duas soluções. O que está faltando é imprimir essas duas soluções na tela. Então aqui abaixo eu vou colocar o meu comando write. x1 igual a x1. Ok? Vou copiar aqui e eu ponho x2 igual a x2. Ok? Vou copiar essa linha aqui e aqui eu coloco x1 igual a x2 igual x1 igual a x2 igual ao valor que eu acabei de calcular, que é aqui x1. Ok? Porque eu só tenho uma solução. Olha só como está funcionando a lógica do nosso código. Primeiro eu calculo delta, e a partir do valor de delta eu vou ter 3 estratégias de solução possíveis. Se delta é maior do que zero, eu faço essa estratégia aqui. Okay? Calculo x1, dado a fórmula de Bhaskara, calculo x2, dado a fórmula de Bhaskara também, e escrevo na tela. Okay? Se delta for igual a zero, eu calculo apenas uma solução, porque as duas são iguais. Então x1 é menos b sobre 2a, escreva na tela. E por último, se delta for negativo, ou seja, menor do que zero, escrevo que não tem solução real e saio com o stop 1, indicando que houve um erro na execução. Ok? Vamos testar agora o nosso programa para ver se ele está funcionando. Eu baixei da internet alguns casos de teste de determinados coeficientes da equação do segundo grau e soluções, e aí a gente pode testar. A equação que a gente vai utilizar é a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a menos 12. Ok?
Essa equação ela vai ter como solução o meu x1 igual a 4 e o meu x2 igual a menos 3. Ok? Vamos testar essa solução aqui fornecendo esses coeficientes. 1, menos 1 e 12. Então, primeiramente, eu vou ter que compilar o meu programa, né? GFortran, segundo grau, ponto F90, menos O, segundo grau, ponto X. Vou fazer aqui a compilação. E aí ele me informa que eu esqueci de declarar o delta e essas variáveis x1 e x2. Né? E tem um erro aqui no comando read. Vamos corrigir isso lá no nosso programa. Vou declarar aqui o meu delta. Declarar meu delta, meu x1 e o meu x2. E aqui o que eu esqueci foi a vírgula, aqui no comando read. Vou refazer a compilação. Né? A compilação ocorreu normalmente. Agora eu posso chamar ponto barra segundo grau ponto x. Vou apertar Enter, ele vai me pedir os coeficientes. Vou colocar 1, menos 1 e menos 12, ok? Separados por espaço. A solução que eu estou esperando é x1 igual a 4 e x2 igual a menos 3. Então ele me retornou que x1 é igual a 4 e que x2 é igual a menos 3. Ou seja, nosso programa está funcionando, pelo menos se delta é positivo. Vamos fazer agora um teste se delta for igual a 0. Ok? Para isso, a gente vai utilizar os seguintes coeficientes. 1, menos 1 e 1 sobre 4. Ou seja, mesmo que 0,25. Tá? Esses coeficientes aqui vão me dar um delta igual a 0. E a solução que eu vou ter é x1 igual a x2, que é igual a menos meio. Ok? Vamos ver se está funcionando aqui o nosso programa. Ponto barra segundo grau. E aí eu vou colocar 1, menos 1 e 0,25. Apertar Enter. x1 igual a x2, que é igual a meio. Ou seja, essa segunda estratégia de solução também está funcionando. E aí, por último, para finalizar, eu tenho que testar, né, a condição quando delta não tem solução real. Para fazer isso, eu vou utilizar os seguintes coeficientes. Né? 1, menos 6 e 10. Okay? Isso aqui vai dar delta negativo sem solução real. Okay? Vamos testar lá. Ponto barra segundo grau. 1, menos 6 e 10. Vou apertar Enter. Ele me disse que delta é negativo, ou seja, a equação não tem solução real. E ele saiu com o status de erro de execução igual a 1. Ok? Se eu der o eco na minha variável $dúvida, está lá o erro de status de execução igual a 1. Ok? Então o nosso programa de equação de segundo grau está funcionando e está resolvendo, né, o problema para delta, para as 3 possibilidades de delta. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.